Senhoras e senhores, bem-vindos a mais essa manhã e é uma honra estar aqui Sim, com a Aline Racco. E o que foi a nossa entrevista, hein? Semana passada, no sim, domingo. fomos 2 horas de entrevista. Bíblia na sobremesa, pessoal. Se você não assistiu, acompanha lá, tá lá gravadinho e com tradução, Como é que tá né? a Nossa equipe, expectativa pro final de semana agora? nosso final de semana, Amanhã é sábado, domingo. vai tá bom, né? Vai estar bom. Amanhã a gente vai estar ministrando para quê? Para casais? Pra casa, pra famílias. famílias, de manhã, 9h30 da Que manhã. maravilha. Então, Sim. Kedma, obrigado desde já aqui pelo convite. Sim, Vai ser uma honra estar com vocês. E vamos para cima. vem pra Então, cima. Bora pra cima. com vocês, Bíblia na mesa com Calditz. Já que ela não falou, eu falo. Caldides, você é o nosso entrevistado dessa manhã. Que honra! Quantos anos aí de experiência, Aleluia, de glória a devocional Jesus. diário. Falando em glória a Jesus, amanhã, pessoal, o programa tá amarrado. Louvor e humor em um só lugar, FM 107,5, com o Chico Preus Guinéia. e Né. Então, Sim. eu quero convidar já você, todo sábado, fazendo um merchan aqui pro Chico. O Chico Preus é um pastor da casa aqui e ele está na Rádio FM. Você pode sintonizar a última do Dial, a primeira no seu coração. Sara Brasil aqui, ó. Oi, Sara Brasil patrocinando a gente aqui. Bom, nessa manhã, quero declarar sobre tua casa, sobre tua família, alegria, declarar a palavra que é transformadora no seu coração. E a devocional que eu quero trazer nessa manhã é encontre o seu pastor. Isso aqui é uma palavra de pastor para pastores. Palavra de pastor para diáconos. Palavra de pastor para líderes. 1 Pedro 5, 1, 4. Pedro ele diz: rogo aos bispos que há entre vós que pastoreai o rebanho de Deus, não com sorte da ganância, não com isso, não com aquilo. E aí ele coloca ali várias qualidades, virtudes que um pastor deveria pastorear. E hoje eu quero falar basicamente sobre a necessidade de um pastoreio efetivo. E eu parto do princípio dizendo o seguinte: todo ser humano precisa encontrar um pastor e um banheiro. Todo ser humano precisa ter um pastor e um banheiro na vida. As duas coisas, elas têm o mesmo fim. O fim de manter você equilibrado na sua higiene. Banheiro é um lugar onde a gente tira o lixo. Banheiro é um lugar onde a gente limpa o lixo. Banheiro é um lugar que a gente remove a célula morta, que a gente toma um banho. Aliás, né, hoje cedo eu ainda falava para ele: você já percebeu o quanto é reparador um banho? E ter um pastor na vida é quase essa mesma função. Pastores são essenciais para tirar o lixo da nossa vida. E aí há quem diga que hoje em dia a gente tem um pastor. Nosso pastor é Jesus. Só que eu estou aqui para lembrar que, na verdade, ele é o supremo pastor. Se existe um supremo, ele mesmo está dizendo que existem alguns outros pastores. Então essa história que Jesus é meu pastor é uma falácia de quem está ferido, de quem está traumatizado. E eu sei que talvez você, já mordido por cobra, você tem medo de linguiça. Você talvez dominado, manipulado, até mesmo abusado por um pastor, talvez você nunca mais tenha inocência para ter um pastor. E nessa manhã quero transformar e ressignificar isso na sua vida. Eu quero dizer que um dos segredos da minha vida foi a glória de ter um pastor na minha casa. Aliás, nós tivemos muitos pastores e eu me lembro que eu namorava a Aline e numa manhã muito especial, eu saí na mão com meu pai. Essa era a verdade. Meu pai era meu primeiro pastor da minha vida, sempre me pastoreou muito bem. Mas naquela manhã meu pai me insultou, né, dentro do estudo bíblico. Ele chamou a minha futura esposa, hoje minha esposa, e naquele tempo nem namorada era. Mas meu pai, em um minuto de bobeira, ele soltou no estudo bíblico algo assim, tipo: agora meu filho está lá, envolvido com aquela putinha. Quando eu escutei isso, o homem dentro de mim acordou. Eu lembro que eu estava no cômodo do lado, onde ele estava fazendo o estudo bíblico. Nessa hora eu levantei, dei uma voadora na porta, entrei no estudo bíblico, soquei o púlpito para não socar
a cara do meu pai, né? Então eu tinha um filtro de temor muito grande. E eu esmurrava aquele púlpito, sempre falando, pai, não fala besteira, Você pai. saiu na mão com a mesa, Não fala besteira, pai, não fala besteira. não E, com e ele. naquela hora teve uma luta corporal ali, meu pai veio pra cima de mim, me deu uns 3 socos, eu nunca revidei um soco do meu pai, nunca encostei no meu pai, fique bem claro isso. Você fala que saiu na mão, né? Daí parece Saiu que na você deu uns mão, tapas. né? Eu comecei esmurrando a mesa e terminei apanhando do velho. Naquela altura meu pai já estava assim, ficando doente e tal. O ministério do meu pai estava passando um momento muito difícil e eu até entendo hoje, olhando para trás, o quanto ele estava com medo, né? E naquela hora a gente teve uma discussão de meia hora ali, meu pai mandou embora de casa, aquela história de sempre, né? Fez um filho virando homem e um pai homem fazendo um filho virar homem. E a verdade é que naquele momento eu peguei meu carro e saí. Saí bem louco. E qual não foi a dádiva de Deus que eu tinha um endereço para ir? Àquela altura do campeonato eu tinha eleito um pastor na minha vida. Esse cara se chama Luciano Pauls. E naquele dia eu cheguei, bati na frente do portão, era umas 8h15 da manhã, bati na frente da casa do meu pastor. Na eventualidade já estava sendo parte de um ministério de jovens, então eu estava já tendo 2 pastores na minha vida, né? Meu pai em casa, mas ali eu tinha era meu pai, né? É difícil às vezes ser pastoreado pelo teu pai. E aí naquela hora o Luciano abriu a porta de casa, pegou um chimarrão, foi até o fundo da casa, sentou num sofá, me sentou e eu chorava, era uma mistura de ódio, de ira, de raiva. E eu me lembro bem certinho que aquele dia assim eu ia meter o louco, eu ia jogar tudo pra cima, eu ia espanar, eu ia me revoltar, eu ia me rebelar, eu ia... E aí ele abre a Bíblia e lê um texto dizendo assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exaltará. E aquele momento ali foi um momento assim onde meu coração ele sentou, ele aterrissou, saiu da nuvem, saiu da neblina. Parece que todo o ódio, toda a ira, tudo parece que alguém acendeu o ar-condicionado dentro de uma casa, dentro do banheiro embaçado pelo chuveiro, sabe? Quando tá tudo nebuloso e aí você entra o ar gelado do ar-condicionado, né? Você já fez isso no hotel. Você sabe que se você ligar o ar-condicionado e ficar tomando banho na ducha quente, não embaça nada. Oh. E naquele momento assim, eu fui pastoreado. Bem-aventurado o dia que eu tinha um pastor. A partir dali comecei a namorar a Aline e por 6 anos de namoro, eu e a Aline, nós tivemos mais de 5 mentores, pastores, que toda quarta-feira nós corríamos na casa deles e nós literalmente vomitávamos, né? Esses pastores eram latrinas emocionais. E um deles foi falecido, Rafael Bier, e ele nos encorajava, nos dava palavras de profecia. Depois veio o pastor Manfredo, né? Rafael Bier já está com o Senhor. Depois veio o pastor Manfredo, que também já está com o Senhor. Era um profeta no país argentino. Depois veio o pastor Gilberto Estevão, que também já está com o Senhor, que mais tarde me ordenou ao ministério, que disse palavras que hoje se comprovam. Depois veio o pastor Dietmar Cleaver, que era pastor que assumiu a igreja, e mais tarde o pastor Miguel Lopes. Então, esses 5 homens, eles nos instruíram. Luciano, você volta? E em seguida, quando o Miguel saiu da igreja, entrou o pastor Luciano, que se tornou pastor da igreja, se tornou pastor primeiro de jovens, em seguida pastor da igreja. Então, nessa altura, eu já estava com o pastor Luciano. E a verdade é que o pastor Luciano foi o cara que me casou, e naquela eventualidade eu estava numa transição de vida, né, casando, e ali Deus me presenteou com mais um pastor, que é o pastor que me fez casar um ano antes, né? Eu me lembro que eu estava há 9 dias dentro de um retiro para jovens líderes de 20 a 30 anos, 18 a 30 anos. Nós éramos um grupo de 40 jovens por 9 dias. E naquele momento, o pastor Arno Pauls, ele olha para mim no meio de um culto e fala assim: abrevia 365 dias do seu casamento. E isso foi chocante para mim, né? Por quê? Porque na eventualidade eu ganhava R$400 por mês, morava de aluguel dentro de um quarto, dividindo com Charles Thyssen, e literalmente não tinha onde cair morto. Era uma mão na frente e outra atrás. Meu patrimônio todo era um carro que eu tinha, que eu ia para a faculdade.
Então, nesse momento ali, eu fui apacentado por 2 pastores, né? Pastor Luciano, e em seguida começou o pastor Arno Pauls. Pastor Arno, hoje, há 17 anos, ele é o meu pastor. Fazem 17 anos que isso aconteceu. E por 17 anos, a minha vida tem sido bem-aventurada, porque eu encontrei um pastor. Foi esse cara que me consolou quando muitas pessoas estavam se voltando contra mim no tempo que eu preguei uma mensagem que escandalizou o nosso país, a mensagem chamada Escândalo da Graça. Foi esse pastor que me ligou na República Tcheca quando eu estava prestes a fechar a igreja no cinema. E ele, usado e enviado pelo Senhor, ele me dá uma palavra, e essa palavra em 3 semanas começa a se cumprir. E hoje nós temos tudo que nós temos, fazemos tudo que nós fazemos, porque Deus usou um pastor na minha vida. Por que eu falo que pastor e banheiro têm a mesma função? Porque eu e você, nós precisamos de um pastor. Você precisa de um pastor. Não é que você... não é uma opção se você quer ou não quer. É uma questão de necessidade orgânica, vital da sua vida com o Senhor. Mateus 9:36, existe um princípio que diz assim: como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Aqui ele não está se referindo a Jesus ser o teu pastor. Aqui ele está dizendo que existem pastores que cuidam de pessoas e que isso é tão sério que se um pastor for ferido, uma ovelha é afetada. Tal responsabilidade, tal intimidade, tal interdependência existe na relação de um pastor com os pastoreados. Então, hoje eu quero falar sobre 3 razões para você eleger um pastor na sua vida. Eu tenho sido agraciado nessa fase da minha vida. Eu imaginava que aos 60 eu seria um pastor de pastores, mas aprove o Senhor aos 35. Isso começou a ser uma realidade na minha vida. E hoje eu e a Aline, nós somos pastor de pastores. Pastor de pastores é o que a Bíblia chama de bispo. O bispo, ele é um pastor sobre outro pastor. Aí os pastores têm ovelhas. E hoje as minhas ovelhas, elas são principalmente ovelhas que são pastores. Pastores, porque todo pastor precisa ser uma ovelha. Guarde isso. Um elemento essencial para você procurar um pastor é, primeiro, ovelha. Pastores sem o coração de rebanho, de ovelha, eles naturalmente vão ser tiranos, vão ser opressores. Por quê? Porque eles não têm o coração de ovelha. Por incrível que pareça, todos esses pastores que nos pastorearam, eles eram nossos pastores, mas nós sempre víamos eles sendo bem pastoreados. E falando das 3 razões para se ter um pastor, eu percebo que muitos pastores hoje, muitas pessoas hoje, por incrível que pareça, eles têm muitos amigos pastores, mas eles não têm pastores. Eles se iludem que por terem amigos pastores, eles têm pastores. Mas se você tem um amigo que é pastor, isso não necessariamente faz ele ser o teu pastor. Uma coisa que eu aprendi com os meus filhos é que eu não posso ser amigo dos meus filhos. Por quê, Cal? Porque amigo dos meus filhos, qualquer ser humano tem o direito de ser. Mas pai dos meus filhos, somente eu, ser humano, o único ser humano na face da terra que tem a responsabilidade, a obrigação, o direito, o privilégio de ser pastor, pai dos meus filhos, sou eu. Então não adianta eu sair daquilo que eu nasci para ser, para tentar ser uma coisa que meus filhos não pediram para eu ser, que é ser amigo. Então se você é amigo dos seus filhos, repense isso. Por quê? Só amigos, né? Porque ser amigo dos seus filhos, qualquer pessoa pode ser e eles vão ter muitos amigos, mas a sua função paterna não foi. Deus não te criou para ser amigo dos seus filhos. Então você não pode ter amizade com o filho? Eu diria que mais tarde, quando os seus filhos alcançarem a maturidade, o seu maior triunfo será o dia que os teus filhos, sendo adultos, emancipados, começarem a te chamar de amigo. Da mesma maneira eu aprendi que pastor só alguém pode ser quando você coloca ele nesse lugar.
Você não consegue ser pastor e amigo de alguém. Por quê, Cal? Porque amigo todo mundo é, mas pastor, essa pessoa precisa colocar você nesse lugar. Eu me lembro um período onde um pastor muito querido que fundou a igreja comigo, ele se desligou do nosso ministério. E foi assim, foi dolorido, foi, né, para mim, muito difícil na época. E esse pastor, né, fundador, junto com a Igreja no Cinema, ele acabou se integrando em outro projeto, outro ministério. E passado alguns meses, talvez até ano, ele me procurou, certo dia, e falou, Cal, eu preciso falar com você. Eu falei, uau, que coisa boa. Ele sentou comigo e falou, eu tenho muitos pastores que são meus amigos, mas igual na frequência que você me pastoreia, nenhum deles pode me pastorear. Você poderia voltar a ser o meu pastor? E aquilo eu achei muito nobre, eu achei muito humilde, eu achei muito gigante da parte dele. Um cara que o pai é pastor, que os amigos são pastores, que estava já debaixo de outro ministério, e ele ter a humildade de voltar e pedir o meu pastoreio. E olha que interessante, ele não era da nossa igreja. Esse é o mito que você precisa desligar. O seu pastor não precisa ser o pastor da congregação que você faz parte. Ah, calma, mas é meio estranho, só é meio estranho. Aqui que a tirania ela começa a falar mais alto. Porque se eu preciso ser do seu rebanho para você ser meu pastor, então é uma sorte da ganância. Você está ambicioso mais no que eu posso te dar do que naquilo que você deveria fazer comigo. E é interessante que o meu pastor, hoje, ele tem já um grupo de igrejas, é fundador de igrejas, né? Pastor Arno é um cara que ele planta igrejas, é um evangelista. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, que o meu pastor, ele sempre cuidou de mim, mas nunca interferiu nas minhas coisas. O que é chave num pastoreio? É quando um pastor pastoreia teu coração e não tua casa, não tuas coisas. O tirano, ele vai querer pastorear você, teu casamento, ele vai pastorear tua finança, ele vai querer pastorear teu ministério, ele vai querer pastorear as tuas prioridades, ele vai pastorear, só que na verdade ele não está te pastoreando, ele está te governando, ele começa a te alienar, ele começa a te dominar. E aqui é um filtro interessante, você entender que o teu pastor ele precisa cuidar do teu coração antes de qualquer coisa. Pastor, seja pastor do meu coração. As minhas finanças lá, eu tenho um mentor que cuida disso. E aí é importante você entender o seguinte, você precisa ter mentores e pastores. Ou diria assim, mentores e um pastor. Eu não entendo que alguém possa ter 2, 3 pastores. Por quê, Cal? Porque pastoreio é a chave da voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus falou. O mecanismo essencial do pastoreio é a voz que você ouve. Nós somos pastoreados pelo conselho que a gente escuta. Quando você tem 2 pastores, você corre o risco de ouvir 2 vozes. E escutar 2 vozes é perigoso, porque você começa a andar em dúvida, você começa a andar em conflito. E eu diria, tenha um pastor e muitos mentores. Ah, mas tem um pastor ali que ele é muito bom em desenvolvimento pessoal, ele me ajuda a pregar, ele me ajuda a estudar teologia. Então, chama ele de mentor. Por quê? Porque ele já está administrando um campo da sua vida que não é o seu coração. Pastor é um guardião da sua alma. O pastor ele é um velador, ele está velando o seu coração. E a Bíblia fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, comece a colocar um pastor no seu coração, e eu me lembro que eu tinha um grande mentor na minha vida, tudo que eu fazia era ligado a esse mentor, e as pessoas pensavam que esse mentor era meu pastor. E na época, esse pastor, ele me instruiu em fundar a igreja, ele me instruiu na pregação do evangelho, ele me instruiu em muitas coisas. Eu caminhei muito tempo com esse pastor. Só que esse pastor, ele afetava minha mente. Eu permitia com que ele era meu mentor. Então eu aprendi a ser o pastor que eu sou. Eu sei apostolar na medida que eu sou apóstolo hoje, muito pela transferência de experiência desse pastor. Eu aprendi bastante sobre o mistério da graça, né? O dia antes que eu preguei o escândalo da graça, eu fui ministrado por esse pastor sobre a graça de Jesus. Mas chegou um dia que esse pastor,
entrou em conflito com o meu pastor. E eles acabaram se distanciando, se separando, na verdade. E eu entrei num conflito. Por quê? Porque eu fui o filho do casal separado, né? Quando os pai e a mãe separam, o filho tem que decidir com quem que ele vai ficar. E isso é uma tarefa árdua, porque os dois são pais, os dois são mães, e às vezes é difícil de a gente escolher um lado, né? Só que naquele momento eu lembro bem certinho que o Espírito Santo falava assim, entre guardar a mente e o coração, guarda teu coração. E aí, entre guardar a mente e o coração, eu pensei, bom, eu ou fico com um pastor ou fico com outro pastor. Só que esse pastor aqui me influencia na mente. Esse outro pastor, ele me influencia no coração. E aí, sobretudo, que se deve guardar, guarda o coração. Eu tive que, infelizmente, ficar do lado de quem guardava o meu coração. E eu sei o quanto aquilo foi sábio. Eu sei, hoje já se passaram o quê? Uns 6 anos disso. E hoje o meu coração continua feliz. Eu lembro que nos dias difíceis da nossa vida, eu e a Aline, a gente sempre tinha uma voz para ouvir. E é impressionante, guarde isso, é impressionante o quanto Deus usa um pastor na sua vida. Guarda uma coisa, um pastor, ele não precisa ser eleito pela performance, ele precisa ser eleito pela integridade na sua vida. Por quê? Porque Deus, ele usa o seu pastor. Não é que o seu pastor ele é muito bom para ser teu pastor. Teu pastor não precisa ser bom para ser teu pastor, ele só precisa ser temente a Deus, íntegro. E aí Deus que usa ele como instrumento, né? A Bíblia diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Se a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, saiba que é Deus que usa ele, não é ele que se usa para te abençoar. Então, eu gostaria de deixar rapidamente aqui 3 razões para você ter um pastor. Em primeiro lugar, pastor é fonte de direção. Você sabe que a função do pastor é levar e trazer. A função do pastor é tirar do aprisco, levar até o campo. Do campo você toma sol, do campo você se alimenta, do campo você vive. E no final do dia, o pastor ele pega e te orienta de novo para te levar para um lugar seguro. Quando nós não temos pastores, e a Bíblia diz, fira o pastor e as ovelhas se dissiparão, significa que as ovelhas elas já estavam focadas a uma direção. Eu só posso ser dissipado quando eu estou com direção. Se você está com direção, é porque provavelmente você pode ser espalhado, pode ser dissipado. Você pode perder a sua direção. E pastores, eles têm essa graça de Deus, de te dar uma direção. Quando você não tem para onde ir, não sabe o que fazer, procure seu pastor. Liga para ele. Sabe o que a gente confunde? Pastor como banheiro, ele talvez é o cômodo menos frequentado da casa. Menos habitado da casa. Frequentado já não diria tanto. Mas ele é bem frequentado. Mas ele é menos habitado. Isso. Dentro de uma casa você não passa horas dentro do banheiro. Né? Você toma banho, você faz o que tem que fazer e volta para um lugar mais aconchegante, que é a sala, a cozinha, o quarto. Você passa mais tempo na sala, na cozinha, no quarto, do que no banheiro. E às vezes as pessoas confundem achando que você tem que ser um grande amigo do seu pastor, que você tem que carregar a mala dele, que você tem que viajar com ele, você tem que passar o Natal com ele, tem que passar a Páscoa, virada de ano com ele. Mas tira esse mito. O pastor fala mais da profundidade da relação do que da intensidade da relação. Não é sobre você ser presente na vida do seu pastor. Não é sobre você andar grudado na sola da bota dele. Não. É sobre a tua capacidade de você ter acesso imediato no dia e no momento que precisa. Então, sempre comece escutando o seu pastor. Aliás, deixa eu falar antes disso. Na minha vida, eu sempre fui muito temente a essa questão de autoridade. Eu vi 2 erros gritantes na vida do ministério do meu pai. E eu prometi na época para mim mesmo que eu não cairia nesses erros. Eu sempre fui muito autêntico com o meu pai, sempre fui muito honesto com o que ele me ensinou. E na época eu olhava meu pai ministrando, sendo pastor, e eu percebi que meu pai, ele, primeiro, não se submetia a ninguém. Meu pai foi duramente machucado. 5 vezes ele foi praticamente expulso, convidado a se retirar das igrejas onde ele dava vida, onde ele
visitava as pessoas, onde ele exercia ministério de todo o coração. E 5 vezes esse cara ficou desempregado com 7 filhos, 9 pessoas. E meu pai, ele se feriu muito com essa questão de autoridade. Então nunca mais eu vi meu pai se submetendo a alguém. Tinha alguns amigos pastores e eu percebia que quando esses pastores chegavam junto com meu pai ele subia para 10 com eles. Meu pai, ele não recebia. E ali eu fiz um voto comigo mesmo, que eu falei, eu sempre vou me submeter a alguém. Vou me submeter. Não interessa até onde eu precise ir para encontrar essa pessoa. Mas eu nunca mais vou andar sozinho. A Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Não coloque não seja tolo de você achar que você sabe tudo, quando na verdade você pode ser guiado por alguém. E segundo, eu nunca vi meu pai trabalhar em time. Então, como ele tinha 7 filhos, na verdade, quem sustentava o ministério dele era sempre eu e meus 6 irmãos, trabalhando ali. Então a gente buscava comida no Ceasa de doação, a gente levava as coisas na sapataria, a gente ia na farmácia, a gente ia no material de construção, a gente cortava lenha, a gente varria toda a grimpa que caía no pátio, a gente cortava grama, a gente tinha que descascar a banana para fazer a marmelada, a gente tinha que passar horas no fogão a lenha, cozinhando a marmelada, era tudo a gente. Só que eu via que isso era um defeito do meu pai. Por quê? Porque meu pai ele não tinha capacidade de liderança a ponto dele mobilizar as pessoas trabalhando cooperativamente em equipe. Para isso você precisa ser humilde, para isso você precisa ser sumiço, você precisa submeter um ao outro, você precisa ser um exemplo, você precisa... Eu percebi que meu pai ele não tinha essa habilidade, porque para ele faltava muito dessa submissão. Segundo lugar, segunda razão para você ter um pastor, é que pastores são fontes de sabedoria. Obviamente que você não vai pegar um pastor tolo, você não vai pegar um pastor ignorante. O fato dele ser chamado pastor significa que ele é experimentado na palavra. Quando você é experimentado na palavra, a Bíblia diz, em Provérbios, se eu não me engano, que na multidão dos conselhos, na multidão dos conselheiros mora a sabedoria. Sabedoria, ela tem endereço, ela está num lugar, ela está dentro de alguém. E quando você tem o privilégio de ter um pastor, você vai direto nesse endereço, busca essa sabedoria. Pensa, o meu pastor na época, aquela manhã que eu cheguei na casa dele, com certeza ele não fazia ideia o que dizer para mim. Pensa, eu já era pastor ali ordenado, meu pai pastor, a gente em discussão, a gente tinha todo o lado do meu pai, que tinha um filho, que tem que honrar o pai, papapá, e tinha todo o meu lado que meu pastor conhecia na relação com meu pai. Meu pastor sabia do quanto meu pai realmente estava numa fase difícil de ministério. Só que meu pastor conseguiu ser sábio. Ele me freou, ele tratou mais de mim do que das circunstâncias que estava entre eu e meu pai. Então, existem encruzilhadas, existem dias, dilemas na sua vida que você precisa acionar um pastor. Por quê? Porque esse pastor, ele não vai dizer o que é para você fazer. Ele vai te instruir para você ter ferramenta para você saber tomar uma decisão. E aqui que tem que cuidar, porque o pastor tirano, ele vai querer decidir por você. Mas o pastor que é temente a Deus, ele te instrui em sabedoria. Ele apenas te leva para olhar nos retrovisores os teus pontos cegos. Existem pontos cegos. E ele te mostra os pontos cegos e em cima dos pontos cegos você vai decidir. E terceiro lugar, um pastor ele é fonte de certeza. Ele é fonte de testificação. Pastores existem para testificar aquilo que o Espírito já falou para você. O primeiro guia da sua alma se chama Espírito Santo. E aqui que eu quero ser mais profundo. O Espírito Santo nunca vai falar nada para você que ele já não tenha dito para o seu pastor. Mas mais do que isso, ele nunca vai dizer algo para o seu pastor que ele não tenha dito para você. O Espírito Santo nunca vai falar algo para um marido sem antes ele falar para a esposa. O Espírito Santo nunca vai falar algo para um filho sem antes ele ter falado com o pai. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é falar e
nos guiar em toda a verdade. Jesus, ele falou, virá o Consolador e ele vos conduzirá em toda a verdade. A questão é, quando eu não consigo interpretar essa verdade, eu preciso testificar essa verdade naqueles que me cercam. E aí existe fluxo de autoridade. Por isso eu quero dizer para você, um pastor, ele não te diz o que fazer, ele só testifica aquilo que você já percebeu que devia ter feito. Um pastor, ele tira a prova real, ele dá o sim e o amém naquilo que o Espírito Santo já te falou. E hoje, na minha dinâmica de vida, eu sempre digo o seguinte: primeira pessoa que eu sempre testifico as coisas é com a minha esposa, né? Ela dorme debaixo do lençol comigo, ela divide a mesma cama comigo há 16 anos, 15, 16 já. 16. E ela me conhece por dentro, por fora, por cima, por baixo. Se ela não me conhece, ninguém melhor do que ela. Ela é testemunha daquilo que eu vivo, daquilo que eu falo, daquilo que eu escuto, daquilo que falaram de mim, daquilo que foi injusto contra mim, daquilo que eu fui injusto contra as pessoas. E raramente eu preciso acionar alguém depois da minha esposa. Por quê? Porque o Espírito Santo primeiro ele falou comigo e aí eu não entendi. Quando você não entende, você entra em conflito. Aí eu vou direto para minha esposa. Aí minha esposa, ela pega e fala comigo. Normalmente o que ela está falando tem toda a relação com aquilo que eu já tinha dentro de mim do Espírito Santo e eu não estava crendo, estava resistindo. Só que às vezes dá um a um. Ela fala completamente outra coisa. E aí eu vou para o meu pastor que está acima de mim. Entenda, sua esposa está do seu lado. Ela é conselheira. Ela é o feedback imediato que você precisa ter essa habilidade. Só que às vezes dá incompatibilidade. E aí você fica meio, né? E aí você vai para o teu pastor. Seu pastor, ele não está no seu contexto. Seu pastor não vai puxar a sardinha para o lado da tua esposa. Seu pastor não vai ficar discutindo o lado. Só que é nessa ignorância sobre a circunstância que Deus usa o teu pastor. E aí o seu pastor está numa distância o suficiente para ser imparcial. E nessa imparcialidade é que ele fala naturalmente aquilo que ou bateu com o Espírito Santo ou bateu com a tua esposa. Então, a partir disso, Cal, e depois do pastor, quem que você escuta? Aí normalmente eu escuto o grupo de presbíteros, de pastores que estão mais perto da gente, porque obviamente que daí envolve assuntos da igreja, envolve assuntos de uma família da igreja, envolve assuntos de fora da minha casa. Mas hoje eu quero dizer estritamente sobre a tua vida pessoal. Às vezes você vai se mudar, às vezes você vai mudar de igreja, de congregação, às vezes você vai transicionar a profissão, às vezes você está pensando, cara, eu vou largar tudo e vou viver de missionário, de mochila no Camboja. E aí você precisa urgentemente checar com o pastor, porque é óbvio que talvez tua esposa também está topando ir para o Camboja. Mas a pergunta é, tem certeza que é para ir para o Camboja? A Bíblia diz em Mateus 18. Em verdade eu vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Ah, calma, mas eu já faço isso com a minha esposa. Não, mas a Bíblia diz que você é um com a tua esposa. Não está valendo. Então se você é um com a tua esposa, aqui a gente precisa ter esse discernimento. É natural que a minha esposa ela esteja mais pendendo para aquilo que eu acho do que ela sempre dividindo. Por isso que é importante você sempre ter a voz pastoral. Essa frase não ficou muito boa. Como? Acho que geralmente é a esposa mais divide do que está com o mesmo opinião. Mas quando tem um casal que está em harmonia, você vai perceber que a esposa, ela naturalmente, ela pende para a condução daquilo que o marido está dizendo. E é ali que ela pode se enganar junto com o marido, sem perceber. É ali que o marido pode tomar uma decisão que Deus não pediu para tomar uma decisão. E aí, eu quero dizer, não tenha medo de ter um pastor, mas eleja um pastor na sua vida. Fale com ele, procure essa pessoa e diga assim, você pode fazer comigo o compromisso de pastorear a minha vida? Lembra uma coisa, pastorear a tua vida não é pastorear tuas coisas, não é pastorear teu ministério, não é pastorear a tua vida é teu coração. Se o teu coração estiver saudável, todas as outras coisas vão ser saudáveis. E não só nas questões difíceis, né? Nas ruins, mas nas boas também, né? Geralmente procura para... Isso. Sempre é BO, né? Pastor não é enfermeiro, pastor não é cirurgião. Pastor, ele é amigo. Ou melhor,
Pastor, ele é quase uma figura familiar, né? Ele devia ser mais parte dos teus triunfos, da tua conquista, do que naturalmente um bombeiro que vive sendo acionado só em situação de emergência. Mas essa comparação com o banheiro, na verdade, remete às coisas ruins, mas na verdade é um sistema digestivo que está funcionando. Na verdade é a manutenção da vida, né? O banheiro, ele faz a manutenção da tua vida. É por causa de um banheiro que você não fica doente. É por causa de um banheiro que você não fica infectado. Não morre, não explode. Não fica enfesado o tempo todo. Então, essa foi a devocional Bíblia na Mesa de hoje. Uau, muito bom. Muito bem, Cal. Nós tivemos o privilégio de ouvir agora você por alguns minutos. Tem algumas perguntas, talvez algumas coisas para acrescentar também. Você falou sobre um pastor e o banheiro. Dificilmente você, então, vai ser um pastor saudável se você nunca encontrou também um pastor saudável. Exato. É isso? Exatamente. O pastor que eu sou hoje é espelho. Eu sou intuitivamente reflexo do pastor que eu tenho. E é impressionante. Isso no mundo a gente chama de modelagem. Né? Você tem uma modelagem, você começa a perceber um cara, você vai aprendendo com ele, vai reproduzindo muitos processos, muitos procedimentos que ele. E o que seria então esse pastor saudável? Esse pastor saudável é dar aquilo que só você recebeu. Nós não podemos dar o que nós não temos. E talvez a primeira coisa que um pastor ele precisa ter de requisito é que ele precisa ter outro pastor. É o que eu comecei dizendo aqui, que o elemento essencial para um pastor é ele também ser ovelha. Né? E aqui está a tirania, porque normalmente um pastor tirano, ele não quer ser ovelha de ninguém. Ele quer arrebanhar todo mundo, ele quer ser, na verdade, um cacique. Ele quer governo, ele quer poder, ele quer, na religião, ele quer alienar as pessoas. E aí tem que cuidar, por quê? Porque... não tem banheiro, provavelmente ele não tem banheiro. Não tem banheiro, e aí você está andando com enfesado, você está andando com craquento, você está andando com fedido, mas ele está maquiando tudo isso com perfume. Tá sendo uma coisa meio francesa. Então, teu pai, ele era um banheiro, mas ele não tinha um banheiro, é isso? Quais os efeitos disso para vocês como família? E o que teria sido diferente se teu pai tivesse encontrado um banheiro? Eu acredito que a gente teria muito menos dores. Né? Quando eu olho a vida dos meus irmãos, eu percebo que meu pai não soube lidar com questões tão elementares na vida dos meus irmãos. Então, lá por meados dos anos 2000, meu irmão queria fazer faculdade e meu pai simplesmente chegou e falou que Jesus estava voltando na virada do milênio e que não precisava fazer faculdade. Se ele tivesse um pastor, talvez um pastor ia falar, não, tá louco, Ditz? Não, deixa teu filho fazer a faculdade. Né? Alguns momentos meu pai ele foi muito ingênuo na fé que ele carregava. Então ele acreditava coisas assim bizarras, né? Ele escutava anjos trazendo profecias, né? E na verdade eram pessoas endemoniadas. Era mais sobre opinião e não sobre princípio bíblico. É como se você colocasse alguém... Fala bem pertinho. Eu tô meio gripada, então, fica meio... É como se você colocasse alguém no mesmo valor da sua própria opinião, né? Que geralmente a nossa opinião importa tanto para nós, porque a gente vive do jeito que a gente pensa. E aí você coloca uma voz compatível, com uma mesma força. Isso. Que consegue entrar profundo. E eu acredito que talvez a situação do teu pai é que ele tinha medo que as convicções bíblicas dele fossem mudadas por causa disso. Exato. É aquele medo de você escutar tanto alguém que de repente você começa a questionar algo mais profundo. Isso é uma coisa interessante que a gente percebe. Desculpa. Vai, agora. Cortei o microfone dela. A mudança de clima de Curitiba. É interessante isso porque a gente procura ser seletivo nas vozes que a gente ouve. Né? E é mais gostoso ouvir o que você gostaria de ouvir do que o que você precisa ouvir. Mas mesmo quando você escuta uma opinião diferente, ela alinha. Mesmo que você não mude de opinião,
ela faz um shape, ela... Todo relacionamento pastoral está baseado na confiança, não na concordância. Você não precisa concordar com o seu pastor, você precisa confiar no seu pastor. Por quê? Porque o seu pastor ele está na qualidade de conselheiro. E aí, conselheiro significa o seguinte: você não é obrigado a acatar o que ele falou. Eu sempre digo o seguinte: se eu como pastor me ofendo quando alguém pede um conselho, que as pessoas não seguiu o meu conselho, eu preciso vigiar se isso não está em tom de imposição. Porque eu só me frustro naquilo que eu imponho. Se eu imponho, eu me incomodo que você não fez o que eu falei. Agora, se eu estou na qualidade de um conselheiro, você está procurando um feedback, uma sabedoria. Se você fizer, puxa, que legal, foi bom, deu certo? Amém. E se você não fizer, amém. Sinal que você pegou mais um ponto e você conseguiu discernir outra coisa. E a confiança é por fruto, não por sucesso, né? Você não vai escolher um pastor, esse é um pastor de sucesso. E esse é o nosso problema de hoje. As pessoas estão buscando um pastor pelo sucesso de vida. Esse cara escreveu livro, esse cara tem 300 mil seguidores, esse cara não sei o quê. Só que, na verdade, os maiores pastores que eu conheci na vida, eles eram o mais anônimo possível. Porque eram homens que não estavam perdendo tempo com performance. Mas eles estavam profundamente encharcados no fruto da vida, né? O fruto da vida não dá muita popularidade. Você ser fiel, ser bondoso, ser benigno, ser alegre, ter paz, ter domínio próprio, isso não te dá sucesso. Mas a Bíblia diz que pelos frutos o conhecereis, e isso é o fruto do Espírito. Mas de repente a gente está buscando o cara que levantou os mortos, aquele que em teu nome expulsou demônios, aquele que fez sinais, fez maravilhas, que inclusive é aqueles que até Jesus, para alguns, Jesus vai ser estranho. Ele vai falar, não conheço vocês. Não, mas em teu nome eu fiz muitas coisas, então, mas eu não te conheço. Aqui tem que cuidar muito, porque às vezes você quer modelar um pastor que na verdade é um coach, que é uma outra coisa, ele não é pastor. Pastor, ele tem temor. Pastor, ele carrega a responsabilidade que o rebanho não é dele. Pastor, ele faz em nome do Senhor aquilo que ele está fazendo. Então, esse é o temor de um pastor. Ele sabe que as ovelhas são do Supremo Pastor. E Jesus, quando ele encontra Pedro, ele falou, Pedro, tu me amas? Amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ser pastor é uma declaração de amor a Jesus. E Jesus, ele não tem... Qual é o interesse? Porque eles falam pastorear meu rebanho, ele fala sobre sorte da ganância, não é isso? E qual seria uma sorte da ganância de Deus Pai nos pastorear, né? O que ele ganha com isso? Ele ganha relacionamento, ele ganha o que... É o relacionamento em si pelo relacionamento. E o pastor, com sorte da ganância, ele se relaciona não pelo relacionamento, ele se relaciona pelos benefícios... próprios, que aquela posição dá para ele. Que esse pastoreio pode trazer, que não existe de forma nenhuma no coração do Pai. O reino de Deus, ele é estendido quando nós permitimos o pastoreio. Deus Pai, mas isso é algo que vem então da natureza nossa, né? Não é algo que Deus ele manipula em nós, mas ele nos conduz à vida. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no meu pastor foi que a vida inteira, tanto ele quanto a minha esposa, talvez é o maior mérito das pessoas que talvez eu mais respeito hoje, é que nenhum deles tentou me mudar em quem eu sou. Nenhum deles. Eu nunca lembro de um episódio que o meu pastor tentou mudar quem eu sou. Não, Cal, não fale assim. Não, Cal, não tenta ser assado. Cal, tenta... Ele simplesmente ria de algumas coisas que eu fazia, né? Ele ria. Eita, Cal, só você mesmo. Só você mesmo. E em outras partes ele falava assim, se atente a isso, tem o prejuízo daquilo, se você continuar assim, isso pode te fechar essa porta. Então, pastores, eles não têm o compromisso de mudar quem você é. Na verdade, pastores têm o compromisso de ser instrumento de Deus na tua vida. Se você der certo, Deus funcionou. Se você der errado, Deus não funcionou. A questão é Deus em você, não é o teu pastor. Eu não sou responsável pelo resultado do meu pastoreio,
Meu pastor Arno, ele não é responsável pelo resultado que eu dou de vida. Sei lá, amanhã depois, se eu aparecesse divorciado, bem louco, né, tipo um maluco despirocado, o meu pastor não tem a responsabilidade sobre isso. Ele teve influência em tudo que eu fiz e naquilo que ele conseguiu ser. Mas naquilo que ele não conseguiu ser, isso não é culpa dele. E aqui a gente tem que cuidar com isso, né? Porque o pastor que se sente, Deus vai pedir o sangue da mão dele, Deus vai pedir contas da mão dele. Irmão, Deus vai pedir contas para quem? Se ele é o supremo pastor. E aí ninguém quer fazer nada, né? Se tudo vai prestar Isso. O medo envolve daí na relação pastoreio, quando chega o medo já... Só que obviamente que antes da cruz era assim. Antes da cruz o sacerdote ele prestava conta diante de Deus, das pessoas, do sacrifício e tudo. Depois da cruz há um espírito sobre nós. Depois da cruz ele realmente é o pastor dos pastores. Mas o que você diria então para quem se feriu nessa relação? Que eu acredito que o seu pai no começo ele tinha essa relação de banheiro. Minha opinião pessoal é que ele questionava os frutos daqueles que ele ouvia, porque ele frequentava uma igreja e ele foi expulso porque ele não podia trazer pessoas fedidas da rua nesse culto. Então, para ele começou a se ferir de uma Outro forma... lugar não podia expulsar demônios, porque falaram que lá não tinha essas coisas. Isso. Então, o que você diria para alguém que se feriu nessa relação e, como você diz, né, foi picado por cobra e tem medo de linguiça? Primeiro, se você se feriu, significa que você estava num lugar ruim. Você estava mal amparado de amigos, né? Se você teve essa insatisfação de você ser abusado por um pastor, se o pastor fez isso com você, eu não preciso nem dizer o que os outros devem ter feito no contexto que você vivia. Então, em primeiro lugar, seleciona um pastor pelo ambiente dos lugares, né? Tem lugares que o ambiente ele já prova que ali tem um pastor safado. O ambiente já prova que ali tem um pastor tirano. E como é que você avalia isso com pastores da internet? Como você vai avaliar o ambiente deles? Pastores da internet nem considera, né? Na verdade, hoje a gente tem uma geração, né, que está falando, o Steve Furtick é meu pastor, o JB Carvalho é meu pastor. Mas como que ele é teu pastor se ele nem sabe que você existe? É um banheiro virtual acessado pelo Wi-Fi. Exatamente. Não vai sair direito, né? Eu quero dizer para você que gosta de culto online, que pensa que é tua igreja online, você é vítima do mecanismo da pornografia. O que é pornografia? É alguém que vive tudo e não experiencia nada. Não é porque você teve uma noite inteira dentro da pornografia que você teve uma experiência sexual. Você teve uma experiência imaginativa, mas você nunca experimentou aquilo. E hoje eu percebo que essa matriz da pornografia é o que está fazendo o crente acreditar que é possível ser crente virtual na internet. Não tem como. O elemento essencial da igreja é a comunhão dos santos. E como é que eu vou ter comunhão com você se eu não vi você, se eu não estava com você, se eu não abracei você, se eu não servi você, se eu não... Essa coisa virtual, ela tira a experiência. E tirou a experiência, é o que a Bíblia diz, aquele que ouve minha palavra e não pratica, ele está sem fundamento. Ele é como quem construiu a casa na areia e essa casa vai ruir. Por quê? Porque a experiência é a prova daquilo que você aprendeu. Não é a informação. Mas tinha uma época que você falava que o pastoreio ele acontece efetivamente pela voz. Uhum. Pela voz que você ouve. E a internet não é essa voz? A internet ela é uma das vozes, e aí eu entendo que... e não é a voz. Eu falei que é a palavra. A palavra pastoreia as pessoas. Eu nunca falei das vozes, nem da internet. Entendi. Eu falei que a Bíblia por si só, ela é a palavra de Deus que é suficiente para pastorear alguém, para conduzir alguém. Por isso que um pastor, se ele não estiver cheio da palavra, ele está vazio de destino. Um pastor ele só sabe te levar para um destino porque mediante a palavra ele sabe a coordenada, né? A Bíblia é um livro de coordenadas e cada ovelha precisa da sua coordenada. Mas de onde que eu vou tirar uma coordenada, Cal? Da palavra, né? O pastor ele precisa ser o cara que... Olha que interessante isso.
15, 17, 20 anos atrás, foi isso que meu pastor fez. Quando eu cheguei na casa dele, ele abriu a palavra. Ele não chamou o psicólogo, ele não recomendou o psiquiatra, o neuro, não. Ele abriu a palavra. E a palavra é o elemento essencial para o pastoreio. A palavra é substância para o coração. Né? Sem a palavra, não tem direção. Né? Então pode existir um pastor que pastoreie as pessoas que não seja uma pregação de multidão. Desculpa. Tem mais ali. Bem-vindo a Curitiba. Mudanças de clima nos deixam sempre falando fã. A gente tem home church online. No caso, a gente tem home church online. Então, agora a gente não pode mais ter home church online porque o pastor não é efetivo, ou não é isso que você quer dizer? O pastoreio é mais sobre o assunto que está sendo tratado do que a convivência que você está tendo. Isso é fato. É uma relação que vai e vem. Eu não posso, então, promover um Stephen Furtick como meu pastor porque ele não me escuta, é isso? Porque ele não sabe quem é você. Tipo assim, ele tá pastoreando um rebanho de rebanhos. Né? A voz de um pregador, ele instrui rebanhos de rebanho. Né? São vários rebanhos dentro de um rebanho. Só que para um pastor saber o que está acontecendo com você, ele precisa te identificar dentro desse rebanho. Né? Então, para mim é diferente você ser pastor de você ser um professor. E aí a instrução de um professor, a instrução da pregação, a instrução tem mais a ver com mentoria do que com pastoreio. Eu não preciso ser um pastor teólogo para saber como tratar teu coração. Eu preciso entender de coração para tratar teu coração. Eu preciso aprender sobre sentimentos, sobre frustrações. Eu preciso saber sobre esperança para tratar teu coração. Não sobre uma linha teológica que diz, baseado nessa linha teológica, teu coração aí está com um problema disso. Não. Só que, obviamente, que para ser um professor, para ser um mentor, para ser um instrutor, aí você precisa de instrução. Então, eu entendo que pastores da internet, eles têm mais características para ser um mentor na tua vida. Né? Você consegue beber de um ensino sem a pessoa saber quem é você. Por quê? Porque isso é muito mais mentoria de instrução sobre assuntos específicos do que propriamente sobre questões pessoais tuas. Né? As questões pessoais tuas estão no teu coração e você não tem como devolver isso para o pastor que você está ouvindo na internet. Né? Só que você tem como receber de um pastor a instrução na sua mente. Então a gente está quase terminando aqui. Depois você pode dar ainda as suas considerações finais, mas eu queria terminar com uma última pergunta. Se você fere o pastor, as ovelhas são dispersas. E quando você consegue conservar o coração do pastor, deixar ele firme sem ele ser afetado, quais os benefícios de ovelhas que não são dispersas? Porque disperso não é perdido. Não. Disperso é você não estar não estar junto. É isso que eu entendo. O que ele está querendo dizer aqui, será, com estar disperso? Porque fere o pastor e as ovelhas se dissipam. Eu enfrentei isso no 7º ano de ministério. Né? Nós éramos uma igreja de milhares de pessoas, que no final nós ficamos em 30 pessoas. E eu lembro do caos que foi tudo isso. Né? Não foi propriamente eu ferido, né, na minha moralidade, na minha integridade, mas alguns pastores da nossa igreja naquela altura foram duramente feridos. Feridos no seu casamento, feridos nos seus negócios. E eu percebi o quanto aquelas pessoas atacadas, feridas, elas simplesmente... Lembra que eu falei que o vínculo de um pastoreio com uma ovelha é a confiança? A confiança foi abalada na hora. E essas pessoas que antes entregavam o coração para esses pastores, agora elas se levantam em rebeldia, em revolta, dizendo assim, não acredito que ele fez isso. E aí eu percebo que entra desconfiança, e nessa desconfiança que as pessoas elas perdem a inocência, e aí elas começam a andar por ambições, elas começam a se orientar por interesses.
Então ela sai de um estado de ingenuidade e inocência, onde ela tinha um fluxo de informação, onde ela não viu mal naquilo que estava sendo falado, e agora ela vai para um lugar de astúcia, onde ela fala, então tá bom, então a partir de agora então é por mim. E nesse por mim ela começa a ir pela ganância, começa a ir pelo interesse, ela começa a ir pela raiva, pela ira, pelo ódio. Então ovelhas dispersas são ovelhas que estão debaixo de um trauma emocional. São ovelhas que estão feridas na confiança daquele que as apacentava. E aí isso gera, né, essa ferida, você fere o inocente, isso gera muitos sentimentos, né, sentimentos de abandono, sentimentos de traição, sentimentos de humilhação, sentimentos de... A pessoa fala, pô, como que ele me instruiu no meu casamento, só que ele estava vivendo um adultério dentro de casa, né? É o sentimento de incoerência. E aí as ovelhas se dissipam porque a confiança é afetada e a voz ela é interrompida, né? Quando você tem um destino pela voz, a hora que desliga a voz, você vai para qualquer outro lugar, né? E assim foi na nossa igreja em 2017. Muito obrigada. Você tem ainda alguma consideração final? E aí a gente fecha com uma oração. Nossa, eu tô ficando com o nariz... Tá falando tudo assim já. Considerações finais. Procure um pastor. Lembre de uma coisa, ele é fonte de direção, fonte de sabedoria e fonte de certeza. Se a sua vida vive cheia de dúvidas, você não sabe se ir, se fica, se vende, se compra, se prega, se não prega, fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção das que não se veem. Ter um pastor é um fundamento que pode trazer bastante sentido para a sua vida de fé. E não tenha medo. Se você já teve uma frustração com o pastor, entenda que as tuas experiências não determinam o teu destino. As tuas experiências não determinam o teu destino. É possível você ressignificar esse trauma e entender que existe uma virtude muito grande em você ter um pastor, e isso vai te capacitar a ser um pastor. Entenda, o pastor titular da sua igreja, ele não necessariamente precisa ser seu pastor. É possível você estar debaixo do ministério, dentro de uma comunhão, e dentro dessa comunhão se encontrar um pastor próximo. Né? Por isso hoje aqui no nosso ecossistema, nós sabemos que os verdadeiros pastores são 45 pessoas que apacentam os nossos 250 pessoas que estão em home church. Nós temos igrejas domésticas, e nessas igrejas domésticas nós elegemos pastores. Na verdade, nós não elegemos pastores. Esses pastores, eles comunicam pessoas que eles já pastoreiam e eles se encontram na comunhão. Então, ser pastor é muito mais bíblico do que uma carreira ministerial, onde você vai abrir um barracãozinho, uma garagenzinha, pegar um microfone e ficar sendo chamado de pastor. Não, isso não tem nada a ver com pastor. Pastoreio é um dos cinco vocações ministeriais recomendadas por Jesus e por Paulo. Né? Quando a gente for fazer uma igreja que ela seja debaixo da influência de 5 vocações ministeriais, e essa vocação pastoral, ela precisa ser manifesta em pessoas que talvez nunca estudaram teologia, talvez nunca pregam no domingo. Essas pessoas não necessariamente elas vivem para o ministério, mas são pessoas que elas conhecem, elas pastoreiam a sua alma. Então, ser pastor é alimentar as ovelhas. Nada mais, nada menos. Muito obrigada, Cal. Vamos então soltar mais uma vinheta. Bom final de semana, pessoal. Mas aproveitem, eu quero orar também. Quero seja orar. uma bênção. Podemos orar? Claro. Então, tá bom. Eu ia dizer que eu não vou orar porque meu nariz começa a entupir, mas acho que agora ele, paralisou aqui, ó. Qualquer coisa você fecha ele e continua orando. Assim. Quero que você solte uma salva de palmas para a sua finalização. Não, esse é para tirar um sarrinho. Então vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã extraordinária. Obrigada porque o Senhor ressignificou dentro de nós o pastoreio. Amém, Pai. E como nós podemos posicionar as vozes nos lugares certos sem sermos confundidos. Nos dá um coração puro, um coração que é como o seu, que a gente possa encontrar pessoas de referência conforme o seu coração. Amém, e obrigada porque
nessa manhã nós conseguimos ressignificar isso e ver os benefícios de sermos pastoreados e de termos todo dia novamente a intenção de nos submeter a alguém, de nos humilhar, no sentido de sermos humildes para ouvir coisas que às vezes não são fáceis, mas que são essenciais para que a gente avance, não só como pessoal, mas como igreja e como reino nessa terra, Pai. em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Amém. Tchau para vocês, pessoal. Tchau, pessoal. Até terça-feira que vem. Até. Moleque. Obrigado. Uma honra ter você como âncora.